boa tarde, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida. Olha só que bênção, mais um programa, né, no início do ano. No programa anterior a gente falou sobre o ano novo, né? Hoje vamos retomar sobre Hebreus capítulo 9. Então já quero iniciar dizendo a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus, do Espírito Santo, de Deus esteja com você, amém? Que alegria estar com você unido agora nesse programa para estudarmos Hebreus capítulo 9. Olha, o ano está só começando, mas também está começando grandes bênçãos na sua vida. E falando em bênção também, eu sempre estou com essa bênção que é minha irmã Leila, né? Como é que você tá, Leila? Olá, minha bênção também, você é uma bênção na minha vida, paz seja convosco, paz seja com você, caro ouvinte, que todos sintamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não só hoje, mas sempre, que abramos o nosso coração para Ele, para que assim Ele faça morada na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, em todas as formas Deus esteja presente na sua vida, é isso que eu desejo também. Então retomaremos ao livro de Hebreus, aliás, e hoje o capítulo 9, mas não esqueça também de que no nosso canal do YouTube tem também os outros capítulos da Bíblia, os outros livros, outros programas, então não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz, onde tem os nossos contatos. Você pode estar falando conosco, pedindo sua música, pedindo uma oração, um estudo bíblico, fazendo uma sugestão, ou quer mandar um alô para alguém. Fique à vontade, porque você faz parte desse programa também. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, e agora já em 2026, para que assim a gente já comece o ano estudando a palavra de Deus. Que bom que você separou esse tempinho para ouvir o que Deus tem para a sua vida. Falando em ouvir, né? Essa mensagem de hoje, de Hebreus capítulo 9, ela se encaixa muito bem com os capítulos anteriores que a gente viu, né? Capítulo 8, 7, 6 e até o comecinho do 5. Você vai perceber que desde o capítulo 5 está falando o mesmo assunto, que é sobre o trabalho e a intercessão de Jesus por nós, né? Então, como eu falei, esses capítulos do 5 até o 9, até mais adiante, Hebreus é um livro fantástico e eu queria que você chegasse mais perto do rádio, pegasse sua Bíblia, se acostumar aí, se ficar bem bonzinho para que hoje a bênção entre no seu coração. Amém. Que a bênção também entre no seu coração através do Reavivados por Sua Palavra, que nós vamos ouvir neste momento, aquela introdução que a gente faz no anteceder do capítulo, e que você também medite no hino 432 do Inário Adventista, Sangue Precioso de Jesus. Como a gente tem dito durante o livro de Hebreus em que estamos estudando, fala muito sobre o santuário, o sacrifício de Jesus, Jesus como ministro, Jesus como juiz, Jesus como nosso sacerdote, enfim. E foi por causa do sangue precioso de Jesus que hoje nós temos ainda a oportunidade de sermos salvos. Então fica por aí, acompanha a nossa programação. A gente volta já já para assim nós nos adentrarmos à leitura de hoje. A gente volta já. Pode
Esta é a voz da profecia. É ano novo na sua rádio. Cultura FM. Feliz 2026. Nós temos diferentes tipos de tecido dentro do nosso corpo. Tecido muscular, tecido glandular, nervoso, ósseo e etc. Todos os tecidos do corpo humano têm algo em comum. Eles estão fixos. A única exceção é o tecido sanguíneo. O sangue não é limitado a uma parte do corpo. Ele é o mais misterioso dos tecidos humanos. Composto por diferentes elementos químicos, o sangue leva em média o tempo de 23 segundos para percorrer o corpo inteiro. Se o sangue não chega em uma célula, ela certamente morrerá. A palavra sangue é mencionada cerca de 700 vezes na Bíblia e, em grande parte, sangue é sinônimo de vida. Por isso que nos rituais de perdão de pecados, o sangue era parte importante, pois ele representava nova vida. No livro de Hebreus, Paulo fala do sangue divino que foi derramado para salvar os seres humanos. No capítulo 9, a partir do verso 11, lemos: Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Sabe, hoje em dia, quando alguém se acidenta e perde muito sangue, é necessário receber transfusão de sangue para sobreviver. De certa forma, todos nós nos acidentamos nos caminhos desta vida e estamos padecendo à beira da morte. Precisamos de sangue, não de sangue humano, mas do sangue de Cristo, o sacrifício capaz de nos salvar e nos renovar em uma nova criatura. De fato, não merecemos a graça, não merecemos o sacrifício de Jesus, mas mesmo assim, por amor a nós, Ele se sacrificou, Ele demonstrou esse amor na cruz por mim e por você. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo a tal ponto, de tal maneira, que deu seu único filho para morrer por nós. Agora, qual é a nossa resposta em relação a isso? Qual é a sua resposta em relação ao sacrifício de Jesus, que derramou todo o seu sangue para te redimir, para te salvar? E como você ouviu aí também no Reavivados, sangue é vida. Então Deus, através de Jesus, deu a vida por todo pecador. Que nós, então, tomemos uma decisão ao seu lado de também dedicar a nossa vida a Ele. Nesse momento eu convido você a, como você está, baixar a sua cabeça e fazermos uma oração para assim nós estudarmos o capítulo 9 de Hebreus. Então, onde você estiver, pense em Deus, pense em Jesus, nosso sumo sacerdote, que neste momento vai ouvir a nossa oração e interceder junto ao Pai. Vamos orar? Pai querido, Pai amado que estás no céu, glorificado seja o teu nome para sempre. Primeiramente, agradecemos pela vida, pelo alimento, pela saúde, pela família, por todos os aspectos da vida que o Senhor nos concede, queremos te agradecer. Agradecemos pelo ano que passou, agradecemos por mais um programa, agradecemos por essa oportunidade de estarmos compartilhando a tua palavra sagrada. Por favor, ó Deus, vá de encontro com cada ouvinte, esteja com cada um deles que tirou esse tempinho para ouvir a tua mensagem, ouvir a tua palavra, e que essa mesma palavra cause efeito, impacto na sua vida, e que esse ouvinte, essa ouvinte, tome a decisão de seguir ao seu lado. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus. Continue conosco, nos iluminando, dando sabedoria, entendimento e capacidade para compreender a tua palavra e, acima de tudo, colocar em prática. Perdoa nossos pecados, fique conosco, é o que te rogamos em nome e pelo amor do sangue de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, da última vez, no livro de Hebreus, a gente estudou o capítulo 8, onde Paulo enfatizou a antiga aliança, que era só símbolo transitório da nova,
e é claro que é superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Como a gente havia mencionado, Hebreus de fato fala muito sobre o papel de Jesus como o nosso sumo sacerdote, a salvação pela graça, o santuário, todos esses aspectos. E no capítulo 8 não foi diferente. Então ele deixou bem claro que, de fato, a antiga aliança, os sacrifícios com animais, era tudo simbólico para provar e mostrar o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Vamos dar continuidade agora no capítulo 9, onde Paulo vai falar dos ritos, das ofertas e os sacrifícios que foi passado para Moisés, que, claro, eram imperfeitos e ineficazes para a salvação do ser humano, mas era tudo simbólico e era necessário fazer para que assim o ser humano pensasse, repensasse e tomasse uma atitude em relação aos seus pecados e se voltasse para Deus. Vamos juntos ler? Vamos do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná e a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui a gente vê a descrição de uma parte do santuário terrestre, não é isso, Evandro? Somente uma parte, né? Que tem muitas coisas, muitos detalhes. O autor aqui, você pode ver na parte do versículo 2 até o 5, ele dá só uma lembrada, sabe? Deixa eu lembrar para você só a respeito do santuário como era. Tinha essa parte, que é o santo e o santo dos santos. Pronto, vou falar rapidamente só para lembrar para você. Essa é a ideia do autor, tanto é que no finalzinho do verso 5, né, ele fala, não cabe agora falar detalhadamente. Não é que ele não queira falar sobre esse assunto, certo? Mas ele só quis dar essa lembrança para logo em seguida, nos versos 6 em diante, ele aprofundar no tema, certo? Mas um ponto que eu queria aqui frisar é no verso 1, porque ele fala, a primeira aliança. Que aliança é essa? É justamente o tabernáculo terrestre, né? Fala, tinha regras. Então veja, responda essa pergunta. Se o tabernáculo terrestre tinha regras, o novo também não teria? Claro que tem. O novo tabernáculo também tem que ter regras. E quando falo novo tabernáculo, é justamente a igreja de Deus. Tem esses princípios. Podemos aplicar também a primeira aliança. Ali veio principalmente de início com Adão e Eva, depois passou para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José e etc., né? Então, se essas primeiras alianças tinham regras, a nova aliança com Cristo também tem regras. O mandamento que Jesus deixou foi amar o próximo, né? E amar a Deus, né? Então, existem regras para que tenha boa convivência. Então, do verso 1 ao verso 5, ele dá apenas essa lembrada, como eu havia falado, do santuário terrestre, para logo em seguida aplicar propriamente dito o assunto. Aqui muito bem esclarecido. Então, de fato, o santuário teve um propósito, teve um objetivo antigamente. E hoje o santuário celestial também tem um objetivo, tem um propósito, que é justamente Jesus ser nosso intercessor, não mais Arão ou Moisés. Continuando agora no versículo 6 até o 10, a leitura diz o seguinte, acompanhem comigo. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam
regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então vamos lá esclarecer um pouquinho mais esse assunto, né, Evandro? Então, isso tudo era preparado, como eu disse, isso tudo tinha um objetivo, tinha um propósito. O sumo sacerdote, por exemplo, ele não poderia entrar sem antes também não oferecer sacrifício por ele, pelo povo, pela sua família, não é? E aqui ele falou do papel do sumo sacerdote também, que entrava assim no outro compartimento do tabernáculo ou do santuário, que era o lugar santíssimo. Mas não era todo dia, era diferente dos outros dias que era de manhã e de tarde, mas nesse caso era uma vez por ano, que era o dia da expiação, né? Então vamos detalhar um pouquinho mais esses outros versos que falam sobre o santuário. Perfeitamente. Lembrando que do verso 1 até o verso 5, o autor ele dá a descrição aqui de como era o local, né? E ele fala justamente os objetos, né? Tem a arca, tem o vaso, tem a vara de Arão, as tábuas da aliança. Cada um desses itens tinha um propósito, né? Mas como ele falou, ele não quis detalhadamente, né? Só quis passar uma pincelada para passar o pano de fundo, né? Logo do verso 6 até o verso 9, ele fala agora das ações que o sacerdote, o sumo sacerdote fazia. E é bem aqui nesse verso 6 e no verso 7 que ele já começa a entrar no assunto propriamente dito, de que o sacerdote ele tinha realmente as suas funções e o sumo sacerdote também tinha as suas funções, né? Uma vez ao ano. Então perceba que quando ele chega no verso 9, aqui está o ponto principal de todo o capítulo 9, que é o quê? É uma ilustração do que acontecia lá no tabernáculo terrestre, Jesus faz atualmente hoje no santuário celeste. Então veja que as ações que o povo de Israel, que as pessoas tinham que fazer no tabernáculo terrestre, no Antigo Testamento, era o quê? Ofertas e sacrifícios, né, para remissão dos seus pecados. Aí vem aqui o verso 9 e fala, olha, tudo isso era só uma ilustração e apontando para Jesus Cristo. Porque isso é muito interessante. Antigo Testamento, sacrifícios de animais. Hoje, o sacrifício foi Jesus Cristo ali na cruz. Um sacrifício definitivo que é o que a gente vai ver mais para frente. E aí, entre o verso 10, né? Era apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e tinha muitas cerimônias realmente de purificação. E essas ordenanças exteriores foram impostas, e aqui está o ponto interessante também, ó. Até o tempo da nova ordem. Essa palavra ordem, do grego original, pode ser também escrito por reforma. Então, veja, o Antigo Testamento mostrava o tabernáculo para Deus estar ali no meio deles. E quando vem Jesus, Deus agora se fez carne e está mais presente ainda. Então teve essa mudança de eu oferecer animais e agora Jesus se sacrifica no lugar dos animais. Você percebe que tem uma reforma aqui? Isso. Então ele deixa muito bem claro de que quando ele fala que é uma parábola, que é uma sombra, que é só uma ilustração, é só para o ser humano entender melhor, de forma mais prática, até da sua linguagem também, para que o objetivo maior seria prescrito logo em seguida na pessoa de Jesus. Então,
É como ele disse aí no versículo 9, isso é só uma parábola para a época presente. E segundo essa, se oferecem tantos dons como sacrifício, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes. O que isso quer dizer? Que por mais que o ser humano levasse lá seu cordeirinho, o bichinho para morrer, era só um simbolismo, porque quem realmente tira o pecado não era o cordeirinho ou o bezerrinho, é Jesus, mas simbolizando pelo derramamento de sangue. Então, tudo isso foi passado para o ser humano para entender, compreender e ter consciência de que o pecado é devastador, de que, acima de tudo, o pecado traz morte. E resumindo assim, melhor falando, do verso 1 até o 10, principalmente aqui no verso 9, veja, que os sacrifícios que o povo fazia lá no Antigo Testamento podiam purificar exteriormente, o exterior, mas não limpava a consciência plenamente. Então o resumo do verso 1 ao verso 10 mostra que as leis cerimoniais do Antigo Testamento eram temporárias e simbólicas. Estava apontando para um cumprimento futuro, onde o sacrifício de Jesus Cristo aperfeiçoava tudo isso, inaugurando uma nova e melhor aliança. Então é isso que o autor quer dizer aqui do verso 1 até o verso 10, que Jesus veio, na verdade, realmente para reformar, para melhorar. Não é substituir nem apagar, é reformar. Muito bem, aqui também dá para abrir um parênteses, de que aqui falou muito nos rituais e tudo, e Paulo teve uma certa dificuldade que muitos judeus ainda se mantinham em certos rituais que não eram mais necessários. Aí hoje em dia a gente também pode ver algumas igrejas que têm os seus ritos, têm os seus rituais, têm os seus dogmas, suas doutrinas, mas que já passaram e que hoje deve se voltar mais para Jesus. Então, hoje o sacrifício maior já foi feito, que foi Jesus. Mas acima de tudo, você também deve fazer um sacrifício. E sabe qual é? Você se esvaziar de si mesmo. Leve o seu coração até o altar, para que assim Jesus mude e te transforme. Continuando a leitura, do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 14, Paulo vai falar sobre o sacrifício de Cristo, que não se repete porque é perfeito e eficaz. O da antiga aliança era imperfeito e ineficaz. Esse, no caso, que Jesus faz, ele é perfeito, é eficaz e é para sempre. O outro era transitório, não é? Leia junto comigo o versículo 11 até o 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo que não foi feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Boa explicação. Aqui eu já vi o finalzinho, que foi até o que você falou, que quando purifica não é só exteriormente. Aqui no versículo 14, que aqui é para purificar a nossa consciência, porque o exterior só mostra o que já há no interior. Por isso que Jesus falava, que a boca fala o que está cheio o coração. Olha só como é importante o verso 11. E eu queria, irmãos, que você que está me ouvindo, olhasse e atentasse muito para o verso 11. Porque fala que Jesus ele veio como sumo sacerdote, para os tempos agora presentes, o que estão por vir. Pode ser também.
ele adentrou o maior e perfeito tabernáculo que está lá no céu, e isso não pertence a esta criação terrena. Eu queria que você estudasse esse verso 11, porque ele é fundamental para entender o sacerdócio de Cristo. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: Jesus veio a essa terra, veio como criança, fazemos até um programa de Natal, certo? Olha lá no canal para ter mais entendimento, estudar mais um pouco. Mas Jesus veio a essa terra, cresceu, fez todo o seu ministério, foi ou não foi? Depois morreu por nós, depois ressuscitou, 40 dias depois, subiu aos céus. Aí eu pergunto, depois que Jesus chegou aos céus, o próprio livro de Atos 1 fala isso, mas depois que Jesus chegou ao céu, o que Jesus fez? Só ficou lá sentado e está até hoje esperando a volta? Não, a gente tem que entender esse verso 11 como um plano fundamental da nossa fé. Então eu peço assim, irmãos, estude o verso 11 do capítulo 9, entenda, busque, veja vídeos, leia livros, qualquer coisa, para você entender o sacerdócio de Jesus Cristo. Porque no verso 12, não foi por meio de sangue, de bodes e novilhos que fazia lá no Antigo Testamento. Porque Jesus ele entrou no Santos dos Santos, ou no Santíssimo, Tanto pode ser também, de uma vez por todas. E quando o povo do Antigo Testamento faziam esses sacrifícios, eles estavam, entre aspas, estava realmente ali puro, mas não totalmente. E quando Jesus vem, aí sim ele se torna totalmente puro. No verso 13, estão seriamente impuros e os santificam. E olha só o verso 14, quanto mais o sangue de Cristo. Então veja, se os animaizinhos que eram sacrificados no Antigo Testamento já tinha sua importância, ainda mais o sangue de Jesus Cristo não vai ter? Tanto é que muitas pessoas falam, o sangue de Cristo tem poder, e tem mesmo. Sem sombra de dúvida, Que bom. Então ficou muito claro que o sacrifício de Cristo Jesus até nem precisa mais se repetir, porque, como a gente já falou, é eterno. Então o sangue de Jesus é o que purifica, o sangue de Jesus é que traz salvação. Ou seja, a vida está no sangue, e Jesus deu a vida por nós. Então, por isso ele é o nosso mediador. Continuando agora no versículo 15, nós vamos ver até o versículo 22. Acompanhe comigo a leitura, que diz o seguinte: por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ou em outras versões diz, não há remissão. Então aqui fala que Jesus mesmo, ele é o mediador dessa nova aliança. A antiga, Deus estabeleceu seres humanos, mas somente como uma ilustração do verdadeiro mediador, que é Cristo Jesus, tá? Então aqui ele deixa isso muito bem claro, que isso é confirmado aqui na nova aliança com Cristo Jesus. Olha só como é importantíssimo também o verso 15,
O verso 15 começa dizendo, por essa razão. Se o autor começa dizendo por essa razão, ele está querendo dizer algum ponto, né? Ou concluir, acrescentar, né? Então veja, o verso 5 nos mostra que Cristo purifica interior e exteriormente, por dentro e por fora. E isso nos garante o perdão definitivo e nos dá também a herança celestial, algo que o sacrifício do Antigo Testamento não fazia. Então, por isso que era necessário, né, de acordo com o verso 10, essa nova ordem, essa nova reforma. Porque o sangue de Jesus Cristo, né, mudou tudo. E olha só também o verso 16, que fala, né, no caso, um Novo Testamento. Quando o autor aqui está dizendo esse Novo Testamento, é como se a morte de Jesus Cristo fosse comprovada pelo Antigo Testamento. Porque todos os utensílios, todos os sacrifícios, todos os rituais, tudo que acontecia no santuário terrestre do Antigo Testamento apontavam para a morte de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Outro verso também para analisarmos é o verso 18, que fala, por isso nem mesmo a primeira aliança foi sancionada sem o sangue. Esse verso é muito importante, que pode ser que seja algumas dúvidas. E olha só o que o verso 18 diz. O sangue é essencial para consagração e perdão. E Moisés fez isso no verso 20. Você pode ver no verso 20, que está até entre aspas, né, que o autor ele está citando o próprio verso da Bíblia, né, Êxodo 24, verso 8. Mas aí, veja, onde o sangue não só sela o pacto, mas também aponta para a redenção definitiva através do sacrifício de Jesus. Então Moisés foi lá, pegou os livros do mandamento da lei, né, e aspergiu sangue para fazer esse selamento. Então Jesus veio também e selou também a nova aliança com o seu próprio sangue. Leila. Olha só como isso é importante para a nossa espiritualidade. Isso, para a gente entender melhor, até porque eu fico até imaginando como era na época, todo aquele derramamento de sangue de animais, bodes, ovelhas, bezerros, touros, até como é mencionado aqui, né? E todo esse sangue era aspergido no santuário. Então isso concretiza que o próprio Jesus tudo se cumpriu em Jesus Cristo, que representa o próprio santuário. E o sumo sacerdote fazia isso regularmente, inclusive pelo dia da expiação, que era uma vez ao ano, mais precisamente no dia 10 do 7º mês. Então isso foi tudo para provar que esse testamento, que essa reforma, que tudo isso que Jesus fez é para proclamar que todos podem obter a salvação, mas é somente em Cristo Jesus. E que essa salvação é necessário sim ter derramamento de sangue. Como ele diz no versículo 22, que esse sangue é o que purifica. Com efeito, quase todas as coisas se purificam com sangue. Agora, não é qualquer sangue, né? Nesse caso, é o sangue de Jesus. Esse sim é o sangue imaculado, o sangue puro. E isso prova que Jesus, por derramar o seu sangue, nos dá vida. E sangue é a própria vida. Isso me lembra também, Evandro, de que nós devemos ser doadores de sangue. Porque quando você doa sangue, você está doando vida. Inclusive, a Igreja Adventista tem os projetos todos os anos do projeto Vidas por Vidas. Então, que Jesus deu a vida por você e você dá a sua vida para várias vidas. Por isso, vida por vidas, porque sangue é vida. Então, quando tem a transfusão de sangue, quando você passa o seu sangue para outra pessoa, você está salvando essa pessoa. Então, isso mostra, isso prova que o próprio Deus enviou Jesus, que morreu e derramou seu sangue por nós, porque nós também não devemos dar a vida por outra pessoa. Agora, dar a vida nesse sentido, viu, gente? É em você doar sangue, que o sangue, claro, salva muitas vidas. Olha só também o verso 22, que tem um ponto a ser explicado. Porque quando eu estava estudando Hebreus 9, quando eu cheguei no verso 22, fala, né, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas. Eu parei e pensei, como assim todas as coisas?
Então quer dizer que o sangue de Jesus Cristo tem coisa que não lava, que não perdoa? Que não purifica? O que é? Isso, aí eu comecei a ter essa dúvida. Não, vou pesquisar, vou estudar. E quando eu percebi, essa palavra quase, ele não está se referindo ao sangue de Jesus Cristo. Está se referindo ao Antigo Testamento, os sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento. Veja, quando se fala quase, ele está falando justamente de água e fogo. Se você for ali, por exemplo, para Números 19, verso 12, você vai perceber ali que algumas coisas para serem purificadas precisavam de água. E quando você vai ali para, por exemplo, Números capítulo 31, verso 23, você percebe ali que algumas coisas para ser purificada era necessário fogo. Então veja, é necessário esse tipo de coisa quase em relação ao Antigo Testamento, certo? Não é em relação ao sangue de Jesus Cristo, não. Porque o sangue de Jesus Cristo realmente purifica e limpa tudo. Agora, quando fala aqui a respeito sobre sem derramamento de sangue não há perdão, é no sentido de que quando eu peco, para eu ter perdão pelo meu pecado, eu pago com o meu sangue. Mas Jesus Cristo veio e se sacrificou por todos nós e agora temos esse substituto e salvador, que através do sangue de Jesus Cristo eu sou salvo. Então Jesus tira toda a minha culpa e coloca a culpa sobre ele. Isso é magnífico. E sem dúvida traz um senso de gratidão muito ao nosso coração. Qual é a nossa resposta a esse sacrifício, não é? Para finalizar, do versículo 23 ao versículo 28, então, o autor conclui que o sacrifício de Jesus ele é eficaz e é para sempre e está à nossa disposição. Leia junto comigo que diz o seguinte: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Eu não vejo maneira melhor de concluir esse capítulo, porque aqui mostra de maneira muito sucinta de que de uma vez por todas chega de sacrifícios de animais e que encerrou-se os rituais do santuário terrestre e que agora Jesus ministra como o sumo sacerdote, nosso intercessor, e que acima de tudo vai voltar como o nosso grande juiz. Mas ele deixou bem claro, não é mais para tirar pecado, não é mais para morrer por você, nem por mim. Agora é para trazer a recompensa. E mais uma vez eu pergunto, qual é a sua resposta em relação a isso? É magnífico realmente, por isso que precisamos estudar todos os dias esse assunto, né? Porque veja, no verso 23, né? Era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esses sacrifícios, né? Mas as próprias coisas celestiais com sacrifício superior. Porque realmente o sacrifício de Jesus Cristo foi definitivo, foi perfeito e substitutivo. O verso 24 e 25 complementa bem,
Mas aí eu falo do verso 26, que se assim fosse, Cristo precisaria morrer muitas vezes, mas não. O sacrifício de Jesus Cristo foi tão perfeito, que ele apareceu uma vez por todos no fim dos tempos. Olha só, a palavra que o autor usa, né? Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então o sangue de Jesus Cristo é tão poderoso, é tão milagroso, que pode aniquilar o pecado do nosso coração. Então veja, se você cometeu algum pecado, algum erro, alguma coisa que te deixa angustiado, agoniado, qualquer coisa, o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz pode te limpar, pode te perdoar, pode te dar uma nova consciência tranquila e na paz, irmãos. Basta você aceitar Jesus e essa graça. Mas veja, nós temos o coração pecaminoso, temos essa essência pecaminosa. Então eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa, eu sou limpo, purificado, branquinho, mas a minha essência pecaminosa vai pecar de novo. Por isso que precisamos de Jesus Cristo todos os dias, todos os dias mesmo. Então por isso que o sacrifício de Jesus foi só uma vez, porque se fosse assim, Jesus iria ter que voltar e morrer por mais um, aí de novo, e não precisaria. Uma vez foi o suficiente. E a gente encerra, né, com o verso 28, que é magnífico. Isso mesmo. Então, esses últimos versos diz claramente que eu e você devemos fazer o quê? Aproveitar as oportunidades. O versículo 27 e 28 conclui que assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, aí vindo depois disso vem o quê? O juízo. E aí o que vem acontece em seguida? Jesus vem pela segunda vez, sem pecados, mas para aqueles que aguardam a salvação. Então isso significa o quê? Aproveite a oportunidade. Porque de fato ninguém deseja morrer. Mesmo as pessoas que creem que vão para o céu, no momento da morte, buscam de todas as formas prolongar a vida aqui, não é mesmo? A morte é um encontro ordenado pelas circunstâncias da vida no planeta Terra. Ela é o destino que todos partilhamos e ninguém, exceto alguns vultos das Escrituras, jamais escapou dela. Existem os que não gostam de ouvir do realismo da morte, mas seria tolice viver como se a vida aqui fosse durar para sempre. De fato, é uma coisa que estamos todos nós sujeitos, à morte. Para colocar a questão em termos claros, o funeral é tão parte do casamento quanto a lua de mel. Embora quase nunca a gente se lembre disso, a Bíblia nos adverte e a natureza também dá testemunho de que tudo aquilo que tem início tem também um fim. O dia tem início com o nascer do sol, mas o mesmo sol se põe e surgem o quê? As sombras, a escuridão, a noite. E então esse dia será para sempre eliminado do calendário, para nunca mais voltar. Nunca poderemos repetir o dia de hoje. Assim é também conosco. Nascemos, vivemos a infância, vivemos a juventude, a vida adulta e a velhice. Então, o tempo de partida chega para todos nós. A estatística de morte tem um índice impressionante. Sabe quanto é? 100%. Todos nós estamos sujeitos. Para você ter uma ideia, Steve Jobs, você não conhece? Ele foi o gênio dos computadores, ele faleceu, mas ele foi fundador da Apple, que morreu no fim de 2011. Ele mencionou que aos 17 anos se deparou com uma frase que dizia mais ou menos assim: ao se olhar no espelho, cada manhã, pense que este pode ser o seu último dia. Um dia você vai estar certo. Interessante, não é? No discurso da formatura da Universidade de Stanford em 2005, Steve Jobs declarou que isso causou enorme impressão nele. Saber que estaria morto dentro de algum tempo foi um dos mais importantes instrumentos da vida, diz ele. Isso ajudou a fazer grandes escolhas e a se libertar do medo e da superficialidade.
Se esse de fato fosse o seu último dia, você ainda faria algumas das coisas que está planejando fazer? Se a resposta for não, talvez isso sugira a necessidade de algumas mudanças. Mas o texto de hoje menciona outro encontro marcado também fora do nosso controle. Que encontro é esse? O retorno de Jesus. Essa é realmente a única certeza que pode dar sentido à vida, encher-nos de alegria e paz em um mundo em que tudo muda rapidamente e morre. Essa é a grande motivação para vivermos hoje. Sabe qual é? Obediência, serviço e celebração. Então, aproveite as oportunidades. Aproveite a oportunidade que Deus está te chamando hoje, porque nós, de fato, não sabemos o dia de amanhã e todos nós estamos sujeitos à morte. Mas a pergunta é, o que estamos fazendo em vida? Por isso que o verso 28 final diz tudo e resume tudo. Porque Jesus Cristo ele foi oferecido em sacrifício uma única vez. É para o quê? De brincadeira? Só por fazer? Não. Foi para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Você aguarda Cristo? Eu também. Então finalizo aqui lendo para você também 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz: Deus tornou pecado por nós aquele Jesus que não tinha pecado, para que em Jesus nos tornássemos justiça de Deus. Olha só que maravilhoso. Amém. Então eu finalizo aqui, irmão, dizendo o seguinte: estude, pesquise, eu apelo ao seu coração para que você conheça mais o trabalho, a função de Jesus Cristo lá no céu. Ele está intercedendo por mim e por você. Entre você aqui na terra e entre Deus só tem Jesus, ninguém mais, ninguém menos. Por isso que precisamos estudar, pesquisar, ler, meditar, tanto só nesse capítulo 9 de Hebreus, mas em todo o capítulo 9, né? Em todo o livro, em toda a Bíblia, né? Melhor dizendo. Mas você pesquisar essa função de Jesus vai transformar a sua vida espiritual. Amém. Que bom que estamos com esse programa que traz esses esclarecimentos. Então, aproveite que cada dia escute, ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, inclusive através desse programa. Que aqui a gente chega ao finalzinho, mas vamos ouvir agora o pastor Michelson Borges, ele que vai fazer aquele resumo especial verso por verso, e logo em seguida vamos ouvir a música com Joyce Carnassale, Preciosa Graça. Claro que o santuário mostra isso mesmo, a graça de Jesus na minha vida e na sua. Fica por aí que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 9 do livro de Hebreus. Dos versos 1 ao 7, encontramos aqui um resumão descritivo das cerimônias do santuário. É um assunto bastante interessante, é interessante conhecer também esse tema do santuário, tudo o que era realizado lá, até porque era uma simbologia do que Jesus fez na cruz por nós. Conhecer o santuário, ainda que suas cerimônias e sua simbologia tenham sido cumpridas na cruz, não tenham mais valor real, nós podemos compreender bastante sobre o que é pecado, sobre redenção, sobre a atuação de Cristo na cruz, seu sacrifício e sua intercessão no santuário celestial. Por isso Paulo faz aqui um resumo, uma recapitulação daquilo que era realizado no santuário. No verso 7, vemos que havia provisão para pecados cometidos por ignorância, não para pecados de rebeldia. Então isso é importante também que fique claro, né? Pecados por ignorância, pecados que a pessoa não queria, né, realmente realizar, e aqueles pecados cometidos por rebeldia conscientemente. Há uma diferença aí. Verso 8, o Espírito Santo usou o santuário tanto quanto usa a Bíblia para nos ensinar. O santuário na terra, o santuário de Israel, era uma espécie de Bíblia. Era por meio dele que Deus ensinava lições a respeito da redenção, a respeito do sacrifício do Cordeiro de Deus, que no caso é Jesus, a respeito do plano da salvação.
Era a cruz antes da cruz. Era a Bíblia encenada, dramatizada, para que as pessoas pudessem entender realmente a gravidade do pecado e o sacrifício pago por nossa redenção. Enquanto estava em vigor, o santuário terrestre era o caminho para o santuário celestial, porque o santuário celestial estava como que fechado ainda, não estava sendo utilizado, porque Jesus iria iniciar essa obra apenas após a sua ascensão para o céu. Verso 8 ainda diz que em sua ascensão Jesus inaugurou o ministério no lugar santo do santuário celestial. Em 1844, como deixam claro as profecias, no lugar santíssimo ele inicia então sua obra de intercessão e de juízo. Verso 9, as cerimônias do santuário terrestre eram apenas uma ilustração das realidades celestiais e do ministério de Cristo. Verso 10, leis e ordenanças que envolviam comidas e bebidas e cerimônias de purificação, essas sim foram abolidas. As leis cerimoniais do santuário terrestre vigoraram até o tempo da nova ordem. E com seu sangue, Cristo entrou em um santuário não feito por homens e obteve eterna redenção. Nos versos 12 e 14, os sacrifícios de animais purificavam exteriormente. O sangue de Cristo purifica a consciência para que sirvamos a Deus. Verso 15, Cristo é mediador de uma nova aliança firmada com seu sangue. Por meio dele, somos herdeiros da vida eterna. 16, o testamento só tem valor quando morre o testador. Por isso, Cristo morreu por nós, tornando-nos herdeiros da vida eterna. O verso 22 diz, sem derramamento de sangue, não há perdão. Por isso Jesus derramou o sangue dele na cruz por nós. 23, o santuário celestial precisava ser purificado com o sangue de Deus. Ele pagou a dívida criada pelo pecado. Cristo está agora diante de Deus, intercedendo em nosso favor, com os méritos de seu sacrifício. Verso 26, com o seu sacrifício, Jesus aniquilou o pecado. Graças a Deus por isso. O reino de graça, inaugurado por Jesus, é chamado de fim dos tempos. O mal está com os dias contados. Verso 27, o texto é muito claro, o ser humano morre uma só vez e depois vem o juízo. Não existe, portanto, coisas como reencarnação. A Bíblia é muito clara. Morremos e depois enfrentamos o juízo final e herdaremos então a vida eterna, se aceitamos o plano de salvação de Deus, ou a morte eterna, caso não tenhamos feito isso. Não há espaço nenhum na Bíblia para doutrinas não bíblicas como reencarnação ou coisa parecida. Verso 28, Jesus aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Jesus não virá novamente para morrer, para pisar aqui na terra, para sofrer e ser condenado, como já aconteceu. A segunda vinda de Cristo será para dar a recompensa, para nos livrar deste mundo de morte e nos conceder a vida eterna. Portanto, precisamos estar preparados antes que isso aconteça, para que quando ele vier, subamos com ele para o céu. Quando Cristo vier pela segunda vez, levará os que o aguardam. Agora é o tempo de ser salvo. Aproveite essa oportunidade. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia desse Jesus que um dia voltará para nos resgatar. É ano novo! Na sua rádio. Cultura FM. Feliz 2026. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Condenado eu andei
vaguei como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino. Morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória. Reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Preciosa graça, e não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Ele vai além pra conceder sua graça, preciosa graça. Que você, ouvinte, aceite essa preciosa graça. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu final de semana, abençoe seu sábado, sua família. Que a graça de Jesus seja sobre você. Que você tenha um ótimo final de tarde. Na próxima sexta-feira estaremos juntos novamente para estudar mais um capítulo do livro de Hebreus. Até lá, deixo o meu abraço e que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da graça, da morte, não tema, pois Deus é contigo, irmãos. Eu apelo ao seu coração para estudar mais esse tema da graça, sobre esse sacerdócio de Jesus Cristo. Você vai ficar encantado e vai transformar a sua vida. Vamos orar?
Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, por entender a Tua palavra, Senhor. Eu oro para que essa pessoa que está orando junto comigo receba o Espírito Santo. Busque mais o Senhor e aprenda mais o Senhor. E dedique a vida mais às coisas de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.